Já estão comparando a pena do rapaz que colocou fogo na estátua do Borba Gato aqui em São Paulo com a pena dessa mulher que pichou a estátua da Justiça, né? E de fato, essa é uma comparação que chama a atenção das pessoas, né? Que colocam lá o Borba Gato todo chamuscado, né? Todo queimado. O Borba Gato foi um bandeirante. Tem uma estátua dele gigantesca aqui perto da gente, na Avenida Santo Amaro, bairro de Santo Amaro, pertinho da estação de metrô ali, né? É uma estátua icônica. Se tiverem a estátua aí, Tainá, dá para colocar a imagem aí, porque sempre houve uma discussão estética sobre a estátua do Borba Gato, né? Muita gente achava e acha ainda a estátua feia, né? Não estou levando em consideração aqui o que ela significa, certo? Essa aí foi a estátua do dia, foi a imagem do dia que colocaram fogo na estátua do Borba Gato, né? Mas antes deste episódio aí, a discussão era sobre a conveniência ou não de ter a estátua do Borba Gato em Santo Amaro. Olha ela aí. Tem gente que acha a estátua feia. Repito, não é uma questão ideológica, é uma questão essencialmente estética, né? Ela de fato não é uma estátua bonita, mas é uma estátua que acabou se transformando em paisagem de Santo Amaro. Ela é, queiram ou não, um símbolo da Zona Sul de São Paulo, um símbolo de Santo Amaro. Repito, eu não estou entrando no mérito aqui do que ela significa. Por que eu faço questão de repetir isso? Porque a imagem do incêndio, aí ela tem conexão com o significado do Borba Gato. Ela foi parcialmente destruída, eu digo parcialmente destruída, embora ela pareça totalmente destruída nessa imagem, ela está de pé. O Borba Gato está aí, a estátua está aí até hoje. Eu passei por ela hoje, aliás. O Borba Gato está lá. Esse episódio aí foi um episódio que ocorreu durante um momento recente da nossa história, em que passou-se a discutir com muito mais frequência a conveniência de existirem monumentos, homenagens a símbolos de massacre dos povos originários. Borba Gato era um bandeirante. O que faziam os bandeirantes? Dentre outras coisas. São acusados de matarem os povos originários, de dizimarem indígenas, roubarem indígenas, as riquezas dos indígenas, né? E ainda são homenageados por isso. São tratados como se fossem heróis. Há uma compreensão de que os bandeirantes, né, proporcionaram a interiorização do país, abriram caminhos, tanto é que tem a rodovia dos bandeirantes aqui em São Paulo, né? Tem a rodovia Fernão Dias, que leva a Minas Gerais, enfim, tem de fato uma série de homenagens, né? Porque por muito tempo, né, observou-se, estudou-se, analisou-se exclusivamente esse aspecto da história dos bandeirantes, né? Eram desbravadores, sem eles não teria ocorrido a interiorização do país, a busca por riqueza, por minérios, as estradas que levam a Minas Gerais, o desenvolvimento do estado de São Paulo. O mundo mudou, a compreensão mudou e houve um intenso debate, há ainda, né, um intenso debate sobre um outro aspecto muito relevante, que é a forma como isso tudo aconteceu, a violência empregada para que esse suposto desenvolvimento acontecesse. E aí, nesse período em que esse debate se tornou algo muito intenso, houve a popularização também daquela expressão fogo nos racistas. E aí tocaram fogo na estátua do Borba Gato. Então eu não estou aqui emitindo juízo de valor, pelo amor de Deus. Eu estou só, mais ou menos, de maneira bem superficial, contando o que aconteceu e que culminou com aquela imagem lá do Borba Gato, né? Então, por isso colocaram fogo no Borba Gato. E aí prenderam os responsáveis, alguns dos responsáveis por isso. E aí compararam as penas, né? Como se a comparação se devesse exclusivamente ao crime contra o patrimônio, certo? Se você compara indevidamente o crime contra o patrimônio, de fato não faz sentido, né? Você fala assim, por que deram uma pena considerada pequena
para as pessoas que tocaram fogo no Borba Gato e estão dando 14 anos para a cabeleireira que pichou com batom a Estátua da Justiça. Ah, porque estão perseguindo, porque quem colocou fogo no Borba Gato era esquerdista, porque quem colocou ou pichou de batom a Estátua da Justiça é apoiadora do Bolsonaro, e como é o Alexandre de Moraes, ele está perseguindo, etc e tal. Eu acho que ficou claro ali na leitura da denúncia da PGR que, primeiro, não é uma decisão do Alexandre de Moraes, né? A aplicação da pena e a atribuição do crime é uma decisão dele, mas quem indiciou por esses crimes, quem disse para o Alexandre de Moraes, olha, o crime que ela cometeu foi esse, aquele, foi o Ministério Público, né? Então, por trás da estátua, por trás do batom na estátua, tem o golpe de Estado. Isso é que dá a pena de 14 anos, tantos anos, não é? Fosse só o batom na estátua, obviamente não seriam 14 anos. Não é? Mas o problema não é o batom na estátua. O problema é como ela chegou a sacar o batom da bolsa para pichar a estátua. Qual era a intenção dela ali, o que ela fez para chegar ali, o que ela queria com aquilo. Né? Subverter a ordem democrática, subverter o Estado democrático de direito. Essa é a compreensão do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Quando o sujeito que colocou fogo no Borba Gato não tinha a intenção de subverter o Estado, de derrubar o presidente da República, não tinha a intenção de mudar o presidente, não tinha a intenção de instaurar uma ditadura no país. Era um protesto. Correto? Evidentemente que não. Tanto é que eles foram punidos por isso. Não é? Mas tem uma história por trás do dano ao patrimônio. Tem uma história por trás do dano ao patrimônio e uma intenção no caso do Borba Gato. Tem uma história por trás do dano ao patrimônio e uma intenção no caso da pichação da Estátua da Justiça. Certo? Acho que era mais ou menos por aí. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.